Bom, lá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e antes de falar deste assunto sobre Bolsonaro se candidatar ou não em 2022, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative aí as notificações e se gostar do vídeo, deixa o seu like. Bom, muita gente sabe que eu sou da cidade de Uberlândia, que neste dia 31 de agosto esteve ali nos assuntos mais comentados do Twitter por conta da passagem de Bolsonaro pela cidade, onde teve para ele uma motociata, além da entrega de um título de cidadão honorário. Eu já gravei um vídeo aqui sobre essa vergonha que a cidade nos fez passar. E o Fabão, vereador da cidade, que é meu amigo, postou uma coisa assim bem interessante que diz: Bolsonaro veio inaugurar uma obra que ele não fez, construída com verba de um deputado que morreu por falta de vacina que ele não comprou, depois foi festejar com uma motociata feita com dinheiro do povo. Aí alguém pode falar assim: ah, não, mas eu fui com meu dinheiro, eu abasteci meu carro e paguei aí quase R$7 a gasolina. Não tá falando desse seu dinheiro, tá falando de que Bolsonaro, quando ele vem para a cidade, gasta dinheiro com segurança, com estrutura, com o deslocamento do avião. A estrutura que acompanha o presidente é gigantesca. E já tem várias matérias que foram feitas sobre isso, mostrando que quanto disso que poderia ser usado na saúde, na educação, na segurança, enfim, de alguma forma que de fato tivesse utilidade para todos e não utilidade só para a sua militância fanatizada e que fica gritando mito, mito, mito e comemorando algumas imagens que eu vou explicar não demonstram tanta força assim não. Bom, e Bolsonaro fez um discurso que podemos separar aqui em 3 pontos. Primeiro, fica claro na ideia dele, ele passa isso para a sua militância ali, que ele está cumprindo uma missão de Deus e por isso foi salvo da facada, para livrar o país do comunismo, do PT, de tudo isso que está aí. Então esse é um ponto central. E aí as pessoas acreditam nisso, elas ficam, nossa, coitado, né? E aí reforça a ideia de vítima, que é o segundo ponto que eu quero trazer do discurso dele. Nada de ruim agora que acontece é responsabilidade do Bolsonaro, que está no poder aí há 32 meses, quase 1000 dias, mas foi tratando ali da questão dos combustíveis, culpa dos governadores, ele fez o possível, culpa do PT e tal. Ah, não quer dizer que o PT não tenha responsabilidade por conta do que aconteceu nos seus governos? Sim, mas puxa, o PT não está no governo mais, já tem aí 5 anos, se a gente for somar o período Temer mais Bolsonaro. Então não dá para ficar agora eternamente acusando o PT por conta dos problemas que Bolsonaro, sentado na cadeira da presidência, já poderia ter resolvido. O erro do preço do combustível está na política de preço da Petrobras. Jogar a culpa nos governadores que estão respondendo à altura. Romeu Zema, de quem eu tenho profundas divergências, fez uma resposta muito boa para Bolsonaro. Ronaldo Caiado, de quem eu também tenho profundas divergências, respondeu muito bem. O Camilo Santana, esse eu tenho já várias convergências, fez outra resposta muito boa. E um terceiro ponto do seu discurso, então primeiro, ele está em missão, é vítima de tudo que está aí, e o terceiro ponto é, como ele não tem nada para apresentar, ele reforça a ideia de que o PT pode voltar. Então ele rivaliza o tempo todo, trazendo ali o PT para fechar a sua fala. Mas teve um detalhe importante que a gente precisa refletir um pouco, que ele foi dizer que não é candidato a nada. Deixo bem claro, abre aspas para ele. Não posso falar em política para o futuro porque não sei como chegarei até lá. Claro, ele pode chegar inelegível? Pode. Mas é necessário levantar essa possibilidade dele chegar lá tão desgastado que ele nem queira concorrer. E aí, para não assumir o seu fracasso, ele vai dizer o quê? Primeiro, que as pesquisas são compradas, e eu não nego que pesquisas eventualmente sejam compradas. Ele vai dizer que as pesquisas estão erradas, eu também não nego que elas eventualmente errem, mas ele vai usar o argumento assim de que essa queda na popularidade não é real e que ele estará abrindo mão da candidatura porque estão perseguindo, inclusive não colocando voto impresso, que é o que ele fala agora, ameaça não ter eleição, ameaça não participar, enfim, então ele pode sim aproveitar essa não aprovação do voto impresso para justificar um eventual recuo seu em 2022, cuja preocupação maior seria até uma eventual derrota tirar de Bolsonaro o foro privilegiado, e aí para ele continuar com esse foro, ele poderia adotar a estratégia que muitos presidentes adotaram em outros países, como no Brasil. Com Fernando Collor, depois de cumprir ali o período, a pena depois do impeachment, voltou como senador. Nós tivemos aqui no Brasil também Sarney. Em vários outros países é comum você ter ex-presidentes
no Senado. Então ele poderia se candidatar, não poderia ser no Rio ou em outro estado em que ele fosse ter uma eleição mais tranquila, para manter o foro privilegiado. E alguém pode estar aqui agora e pensando assim, William, mas onde você viu isso? Esse movimento gigantesco aí é sinal de que Bolsonaro está bombando. Meus amigos, não é bem assim. As pesquisas têm apontado agora Bolsonaro em torno de 24%, 25%. E se a gente olhar para Uberlândia, que recebeu então e fez essa motociata, nós tivemos aqui Bolsonaro com 63% dos votos no segundo turno. Então é uma cidade, em 2018, que votou em peso no Bolsonaro. Você vê muita gente dizendo que se arrependeu. E eu, particularmente, não encontro gente que não votou nele e que agora fala, puxa, que governo maravilhoso, eu estou adorando o preço dos combustíveis, eu estou adorando o preço do gás, o preço do óleo de soja, então, está muito bom, e agora eu quero votar no Bolsonaro, o mito. Eu não encontro. Eu encontro gente que votou nele e se arrependeu e gente que não votou em nenhum e que agora diz, olha, eu voto em qualquer um para tirar Bolsonaro. Mas ainda assim é necessário considerar, Bolsonaro tem apoiadores. A gente ficar achando que o apoio de Bolsonaro nas redes sociais é só robô é uma ilusão que não vai ajudar em nada. Então Bolsonaro tem gente sim que o apoia. E Uberlândia também tem. É normal. Se esses 24% que as pesquisas apontam é a nível nacional, eu diria que em Uberlândia isso seria maior, por conta da votação que ele teve em 2018. Eu não sei se essa queda dele já estaria nessa média nacional aqui. Eu acho que não. Então ele tem força na cidade? Tem. É necessário ser considerado numa população com 700 mil habitantes e que tem cidades vizinhas aqui. Se a gente for considerar, você coloca fácil aqui num raio de 50, 60, 70 quilômetros, 1 milhão de habitantes, tranquilo. E aí a gente tem que chegar num outro ponto. Será que esse movimento de ontem foi tão grande assim? Levando em conta essa população, levando em conta o apoio que ele teve em 2018, e também que era feriado na cidade, eles não contam isso, eles tentam mostrar que Bolsonaro conseguiu fazer aquilo em plena terça-feira, era aniversário da cidade, vejam que presente recebemos, né? Então, eu analisei algumas imagens, eu posso dizer, tinha muita gente? É claro que tinha, mas não era tanta gente assim como eles tentam passar a ideia. O local que Bolsonaro discursou, por exemplo, em cima de um carro de som, eu conheço aquilo ali, eu vou lá quase todos os dias. Analisando ali o espaço, eu posso dizer com tranquilidade, não tinha mais do que 3, 4, 5 mil pessoas. Mas vamos colocar bem otimista, 10 mil pessoas. Não é tanta gente, considerando que Bolsonaro é um presidente populista, que tem uma militância fanatizada, que, repito, não é só da cidade, veio gente de fora. E quando você pega a motociata, aí gente fala, William, mas era muita moto, não sei o quê. Sim, era muita moto, mas quando elas se reuniram num local só, você tinha uma imagem ali de mais ou menos 500 metros de comprimento por, vou colocar aqui muito, 10 metros de largura. E mesmo assim com um certo espaço entre as motos. Dá a sensação de que é muito, porque quando estão em movimento e passam por ruas estreitas, então aquele corredor se estica e às vezes eles ficam indo e voltando e o buzinaço fica ali por alguns minutos. E eles tentam agora passar a ideia, eu vi alguns vídeos assim, Uberlândia inteira apoia Bolsonaro. Pelo amor de Deus, me tirem dessa. Eu não apoio agora, não apoiei em 2018. Eu tenho pavor do bolsonarismo, de tudo que ele representa. Agora, é necessário considerar essa guerra de narrativas e de imagens. Em São Paulo, por exemplo, quando eles fizeram a motociata lá, que foi pro Guinness Book, não sei o quê, eles falaram que tinha mais de 1 milhão de motos. Depois você teve uma apuração ali que deu algo aproximadamente 10 mil motos. Alguns sites falam 12, 8 mil. Vamos colocar aqui na média 10. Então, Bolsonaro não está tão forte quanto os seus militantes acreditam. Não está tão fragilizado como muita gente tende a acreditar. Agora, o fato é, o cenário daqui até 2022 é extremamente prejudicial a ele. Seja na pandemia, em que a conta sim está caindo sobre ele, inclusive pela CPI, que tem apontado assim, coisas absurdas em relação à compra de vacina, essa negociação, né, que agora vão tentar colocar a culpa em terceiros. Na economia você tem inflação, desemprego, desalentado, vem agora a crise hídrica. Então Bolsonaro tem pouca chance de reverter esse quadro até 2022. Repito, não podemos desconsiderar a possibilidade dele, covarde que é,
recuar em 2022 para sair na posição de vítima e talvez tentar em 2026 alguma coisa. É claro que sem Bolsonaro, o bolsonarismo terá um representante. Não pode ser seus filhos porque a legislação proíbe isso. Então a gente precisa ficar muito atento, porque não basta dizer assim, vamos tirar o Bolsonaro, como muita gente disse em 2018, vamos tirar o PT. O que a gente tem, meus amigos, é que colocar no poder um projeto de país que seja capaz de criar uma condição em que o país se desenvolva, gere emprego, renda, reduza a desigualdade. Não podemos mais ficar nesse ódio ao PT e ódio ao Bolsonaro. A gente precisa colocar no lugar desse ódio a aposta num projeto, em algo que de fato traga uma melhoria de vida para todos nós, bolsonaristas, lulistas, petistas, ciristas. O país merece, o país tem jeito, mas é preciso a gente acreditar e apostar nas boas ideias, nos bons projetos, nas boas políticas. E é isso que esse canal defende. Meus amigos, é isso. Um abraço e até o próximo vídeo aqui no Politizando.